Meu nome é Daniel Brito Alves. A primeira aula de hoje será sobre liberdade provisória. Esse tema é um tema bastante importante, visto que a gente usualmente trataremos sobre esse assunto perante a audiência de custódia. Como vocês bem sabem, o Brasil é o país signatário do Pacto São José e simplesmente utiliza-se da audiência de custódia. Mas a audiência de custódia tem em todas as cidades? Na grande maioria das cidades brasileiras, sim. Uma ou outra cidade do interior que efetivamente possa não ocorrer, mas na grande maioria das cidades brasileiras, sim. E será feito esse pedido de liberdade provisória na audiência de custódia. A liberdade provisória simplesmente está esculpido no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, que diz o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando lhe admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Ou seja, a liberdade provisória tem que ser a regra. Infelizmente, na prática, não é o que se vê. Na prática, a gente vê vários juízes, vários magistrados atuando de maneira errada, porque simplesmente entende que a regra é o decreto de prisão preventiva e exceção à liberdade provisória, quando na verdade é o contrário. A regra tem que ser sempre a liberdade provisória e a exceção o decreto de prisão preventiva. Mas quando é que cabe a liberdade provisória? Qualquer tempo, se a pessoa foi presa em flagrante, cabe; se não foi presa em flagrante, cabe também? Não. Muita gente tem essa dificuldade e muita gente infelizmente erra. Por quê? É cabível apenas ao indiciado preso em flagrante, que, em decorrência do princípio da presunção de inocência, deve ser posto em liberdade para responder o processo. Ou seja, liberdade provisória, preso em flagrante, cabe liberdade provisória. Não foi preso em flagrante, ou seja, se for um caso que já tenha sido decretado uma prisão preventiva ou mesmo a temporária, não caberá a prisão, não caberá a liberdade provisória. Caberá simplesmente o pedido de revogação da prisão preventiva ou então da revogação da prisão temporária, nunca a liberdade provisória. O que acontece? A pessoa, quando é presa, a autoridade policial tem um prazo de 24 horas para encaminhar um indiciado ao juiz competente. E o juiz competente, obviamente, mediante o auto de prisão em flagrante, irá analisar se o autuado, se o investigado, conforme menciona o artigo 306 do Código de Processo Penal, se essa pessoa poderá responder o processo através de liberdade provisória, com ou sem fiança, até mesmo sendo oportunizado a um indiciado que, mesmo com a concessão da liberdade provisória, que ele possa de algum jeito ter uma medida cautelar diversa da prisão, onde na grande maioria das vezes essa medida cautelar diversa da prisão simplesmente é uma tornozeleira eletrônica. Então o juiz irá analisar se considerar ou não a liberdade provisória. Caso não conceda a liberdade provisória, o juiz muito provavelmente vai decretar a prisão preventiva. Mas não cabe também o relaxamento de prisão? Cabe. Só que você tem que escolher entre a liberdade provisória ou o pedido de relaxamento de prisão. Mas por qual motivo? Eu não posso pedir as duas coisas ao mesmo tempo? Infelizmente, muitos advogados, com uma total falta de precisão técnica, pedem as duas situações. Pede liberdade provisória ou relaxamento de prisão. Só que são pedidos extremamente dissociados entre si. Ou seja, acaba sendo um erro jurídico o advogado requerer esses dois tipos de situação. Mas por quê? Porque simplesmente a liberdade provisória, o flagrante, é sem vícios. Ou seja, simplesmente não há o que se discutir em relação ao flagrante. Realmente, de maneira efetiva, o acusado, o indiciado, simplesmente foi pego, popularmente falando, com a famosa boca na botija. Mas, diferentemente do relaxamento de prisão, o flagrante é eivado de vícios. O que é um flagrante eivado de vícios? Simplesmente o flagrante pode ser forjado, simplesmente o flagrante pode ser preparado, que é um tema da próxima aula nossa, só que efetivamente vocês têm que observar como é que você vai fazer um pedido para o juiz
de liberdade provisória e, ao mesmo tempo, de relaxamento de prisão. Por quê? Simplesmente você está dizendo, olha, excelência, vocês inicialmente, caso não entenda que a prisão dele flagrante é um flagrante realmente real, é um flagrante realmente que não possui vício, entenda que ela é cheia de vício. Não sei se vocês estão percebendo a enorme contradição que existe pedir liberdade provisória e também relaxamento de prisão. Então vocês, como bons advogados, ou vocês quando começarem a atuar nessa área, se porventura se depararem com uma audiência de custódia, escolham ou o relaxamento de prisão ou a liberdade provisória, nunca esses dois tipos de situação. Então, se o juiz porventura não conceder a liberdade provisória, vai obviamente decretar a prisão preventiva. Ou se porventura você entende que não seria caso de liberdade provisória, isso é um pedido de relaxamento de prisão, o juiz, caso não conceda o relaxamento de prisão, irá obviamente decretar também a prisão preventiva. Pontos importantes da liberdade provisória é que cabe a liberdade provisória, ou seja, o juiz deverá conceder a liberdade provisória se ausente os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, em conformidade também com o artigo 321 do Código de Processo Penal, ou seja, simplesmente o juiz irá analisar o artigo 312 do CPP, irá analisar se tem as características para que ocorra a prisão preventiva, garantia da ordem pública, simplesmente garantia da ordem econômica, simplesmente a conveniência da instrução criminal. Se o juiz entender por algum motivo que não tem o artigo 312, não está esculpido os requisitos do artigo 312, o juiz obrigatoriamente deverá conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão. Então, quando você for para uma audiência de custódia, você deve informar a primariedade do réu, os bons antecedentes do réu, tentar mostrar para o juiz também que ele possui uma atividade laboral lícita, tentar demonstrar para o juiz também que simplesmente ele possui residência fixa, para facilitar de alguma forma o pedido de liberdade provisória. Quero apenas deixar um adendo que vocês podem pedir a liberdade provisória, podem e devem pedir a liberdade provisória em sede de delegacia. Como assim? Então quer dizer que o meu cliente está preso, está detido na delegacia, eu posso requerer ao delegado? Pode, desde que, obviamente, a pena em abstrato não seja superior a 4 anos, também em conformidade com o artigo 322 do CVP. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, se porventura ele for preso inicialmente por uma lesão corporal leve, a pena em abstrato não é superior a 4 anos. Então, caberá ao delegado de polícia, caberá à autoridade policial simplesmente conceder a liberdade provisória, obviamente mediante fiança. Um parênteses aqui, um ponto também bastante importante, é que muita gente questiona, muita gente fala, muita gente acaba dizendo, mas determinado crime não cabe fiança, ou seja, crime de racismo, crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, nos crimes cometidos por grupos armados civis. Também a gente analisa essa situação no artigo 323 do CPP, do Código de Processo Penal, não cabe fiança. Mas o fato de não ter essa possibilidade de fiança, aqueles famosos crimes inafiançáveis, não quer dizer de maneira alguma que não cabe a liberdade provisória. Cabe a liberdade provisória sem, obviamente, a fiança, que é uma crítica que eu faço para vocês em relação a esse ponto em específico. Por quê? Um homicídio qualificado cabe liberdade provisória sem fiança. Já o homicídio simples cabe também a liberdade provisória, só que com fiança.
Eu entendo que no mínimo deveria ser o contrário. Por quê? Simplesmente, num caso mais grave, como homicídio qualificado, o réu, o acusado, não precisa pagar nada para o Estado. Não precisa depositar nenhuma espécie de valor que seria a fiança. Ele poderia simplesmente responder o processo de liberdade sem pagar fiança alguma, já um homicídio simples, ou seja, que, obviamente, por mais que tenha sido um crime hediondo, mas não teve a qualificadora, a inexistência de qualificadora. Mesmo com a inexistência de qualificadora, o homicídio simples, simplesmente você pode pagar, você paga uma fiança e está solto. E algo mais simples, que teoricamente deveria inverter essa situação. Homicídio qualificado, que deveria obrigatoriamente a fiança, e homicídio simples, não haveria necessidade de fiança, mas tal erro só poderia e só pode efetivamente ser sanado através de uma revisão constitucional, que é algo que efetivamente eu espero que o quanto antes seja realizado esse ponto em específico. Então, a aula de hoje é essa, apenas uma pequena explanação sobre a liberdade provisória. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, espero que curtam, espero que compartilhem. Se porventura não gostaram, pode falar aqui abaixo, pode escrever aqui, porque é uma forma de tentar melhorar a próxima aula para vocês. No mais, agradeço a todos, espero na próxima aula encontrar vocês aqui novamente, para que possamos falar um pouco mais sobre o processo penal. Dessa vez, a segunda aula vai ser sobre relaxamento de prisão. Então, vou tentar seguir um pensamento lógico. Primeira aula de hoje, liberdade provisória. Segunda, relaxamento de prisão. Terceira, falar sobre o decreto de prisão preventiva. E fecharemos essa parte de audiência de custódia, para depois seguirmos o curso realmente do processo criminal. Agradeço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.